Olá, meus queridos, irmão Moura, do canal Mais Um Voluntário de Cristo. Estamos voltando com a segunda parte da reflexão bíblica Jesus, o Bom Pastor, baseado em João 10 e a partir do versículo de número 11. Vamos ler, novamente aqui. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos ler o 11. Na segunda parte vamos acrescentar mais um versículo. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Jesus, quando ele se apresenta como bom pastor, diante daquela multidão, ele também fala dos que se dizem ser pastores e não são, e são mercenários. Eu acredito que naquele momento ali, eles ficaram arrasados, porque os sacerdotes, eles se julgavam mostrando para o povo de aparência que tinha um padrão de santidade muito grande. Mas o coração deles era um vazio. Eles não tinham amor no coração. Eles diziam que eram representantes de Deus de fachada. Por quê? Porque eles não amavam o próximo. Você vai ver aquela parábola que Jesus Cristo fez com o homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi acometido por ladrões. Ele ficou lá caído, passou um sacerdote, um levita, não foram nem ver como é que o homem estava. Aí o samaritano que vinha de viagem foi lá e socorreu. Futuramente a gente vê uma outra mensagem, a gente vê isso aí. Pois é. Então, quando Jesus Cristo chama os sacerdotes de mercenário, ele chamou praticamente de mercenário. Quando eles ouviram essa mensagem, eles disseram, ele está falando conosco, ele está falando para nós. Quando Jesus Cristo disse que ele não tinha cuidado das ovelhas. Eles só queriam que as ovelhas tinham a lã, e a carne das ovelhas. Mas cuidado, não tinha nada. Mas Jesus não. Jesus Cristo, na verdade, é o nosso bom pastor. Então, meus amados, Jesus como bom pastor, ele sou a ressurreição e a vida. Ele nos consola, ele nos cura, ele supre as nossas necessidades, ele abre as portas, ele quebra as barreiras, porque o bom pastor jamais vai deixar a sua ovelha abandonada. O bom pastor chega na casa de Marta e Maria. Mas naquele momento que ele chegou ali, já aproximadamente 4 dias de quando recebeu o pedido, que comparecesse à casa delas, porque Lázaro estava doente, Jesus Cristo demorou no caminho evangelizando, fazendo milagres, fazendo sinais, prodígios, e quando chegou a fazer 4 dias que o Lázaro tinha morrido. Jesus vai consolar elas e diz para elas que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ela acreditou, esse é o creio, Senhor. Mas ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E ela não acreditava, amados, que Jesus ia ressuscitar ele naquele momento. Mas o bom pastor,
ele supre a necessidade na hora certa, no momento adequado. E perguntou: onde puseste? Ela disse: já cheira mal porque é de 4 dias. Aí ele vai lá e manda tirar a pedra. Tirar a pedra, mata e manda o defunto. Eu já te disse que se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, minha irmã, se você crê, meu irmão, você vai ver a glória de Deus. É só você confiar. Se você confiar no Senhor, fique sabendo que você receberá aquilo que você tanto deseja, tanto precisa e necessita. E Jesus, quando tirar a pedra, o milagre aconteceu. Ele chama Lázaro. Lázaro, já dormindo no seio de Abraão, escuta uma voz da terra, que era a voz do bom pastor: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro veio, tendo os pés e as mãos atadas. E ele manda desligar e manda ele ir. É o bom pastor. Nós temos também um grande exemplo do homem que segue o bom pastor. Nós vamos ver aqui, amados, 2 aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Mas eu não vou ler, vocês lêem em casa, certo? Não vou ler. 1 aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. No texto diz: a coleta para os cristãos pobres da Judéia. A preocupação de quem aqui, amados? Nesse momento aqui, agora, era de um seguidor do bom pastor, de um seguidor de Cristo chamado apóstolo Paulo, o grande Saulo de Tarso, que se converteu e teve o seu nome mudado para Paulo. Paulo se preocupa aqui de uma maneira extraordinária com o necessitado. Ele pede que os irmãos tirem de acordo como está o seu coração, não por tristeza nem por necessidade, mas desse com alegria, porque era para o necessitado. Paulo trabalhava para sobreviver. E se eu não preciso, que vocês vão me dar. Eu preciso mais para os meus irmãos que estão necessitados. Então, meus queridos, vocês leem aí, viu? Depois, 2 aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Aí vai se estendendo o texto, aí vai para o capítulo 9, que Paulo diz assim no versículo 7 do capítulo 9. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E o 8 diz assim: Deus é poderoso para tornar em abundância em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo e toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, nós que somos seguidores de Jesus, nós temos que amar o próximo, nós temos que amar o nosso irmão. Nós não podemos trazer mensagens farisaicas e pregar nos púlpitos se eu não faço, nem você faz, nem ele faz. Mas a maioria dos líderes vivem disso, pregando mensagens farisaicas, mas não cumprem. Amados, o farisaísmo hoje está invadindo as denominações. Isso tem que ser barrado, porque isso vai prejudicar o evangelho. Vai não, já está prejudicando o evangelho de Cristo. As pessoas estão se escandalizando com esses atos cometidos. Mas por quê? Porque esses líderes não seguem os ensinamentos do bom pastor. O bom pastor tem que cuidar das ovelhas. Não adianta você ter 150 mil membros, 10 mil membros e não conhecer nenhum, e alimentar com um pasto ruim, levando as pessoas
por promessas falsas, ensinamentos errados. Isso não pode acontecer, amados. Por isso, meus irmãos, continue. Dê o like, compartilhe, se inscreva nesse canal. Irmão Moura, mais um voluntário de Cristo. O objetivo principal é levar a palavra aos irmãos e a todos aqueles que quiserem ouvir. Principalmente as pessoas que não têm Cristo ainda. Que vão se inscrever no canal, que vão ouvir a palavra, que vão começar a seguir a Cristo depois que crê na palavra. E nós temos aqui dezenas de reflexão bíblica que vão ser postadas nesse canal. Mas também esse canal vai ter um objetivo futuro, eu creio. É abençoar os mais carentes, principalmente os inscritos do canal. É assim? Observe que a igreja primitiva, a Bíblia diz que não havia necessitado algum, porque eles não corriam atrás de patrimônio. A igreja de Cristo nem nome tinha. Na Antioquia, que ela foi denominada como caminho, e não foi os apóstolos que denominaram, não. Foi o povo que chamou de um caminho. Hoje não, hoje tem milhares de denominações. Essa é a minha, essa aqui é a de fulano de tal e tal. A minha não visita de lá porque a minha é assim. Se for visitar vai ser disciplinado. Isso não pode ser. Misericórdia, amados, misericórdia. Um abraço a todos, não se esqueça. Compartilhe. Irmão Moura, mais um voluntário de Cristo. Compartilhe e dê o like. E vamos fazer esse canal crescer, para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos.